Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de biossegurança em serviços de saúde. Na nossa aula anterior a gente falou sobre as medidas de precaução padrão, as medidas que devem ser tomadas de biossegurança com todos os pacientes no ambiente hospitalar, no ambiente de serviços de saúde. E hoje nós daremos continuidade com as medidas de precauções específicas, levando em consideração o modo de transmissão das doenças. É por gotículas, é por aerossóis, é pelo contato pessoa a pessoa? Então a gente vai conhecer um pouco dessas medidas de precauções específicas. Algumas medidas gerais devem ser aplicadas a todos os pacientes, em todo o período de hospitalização, independente do diagnóstico ou estado infeccioso. Essas são as precauções padrão que a gente estudou na aula anterior. Porém, pacientes que estão infectados com micro-organismos específicos devem ser colocados em precauções específicas, segundo a forma de transmissão, aquilo que a gente já havia falado. Vou levar em consideração a forma que é transmitido. É pelo ar, é por gotículas, é por contato pessoa a pessoa. Ou seja, medidas de controle adicionais, elas devem ser aplicadas para prevenir a transmissão desses patógenos. As medidas de precaução padrão, lembrando, devem ser aplicadas a todos os pacientes. As específicas vão levar em consideração o modo de transmissão daquela doença, de acordo com o seu agente etiológico. Então, quais são as principais medidas de precauções específicas? A gente tem precaução por contato, da doença que ela é transmitida, contato direto, de pessoa para pessoa, ou contato indireto, por superfícies contaminadas que estão e a gente tem contato com elas. Existem as precauções por gotículas, quando a gente fala, que a gente libera, quando a gente espirra, quando a gente tosse. E precauções por aerossóis, que são partículas menores que ficam dispersas, livres no ar. Então, precauções por contato. Estas precauções visam prevenir a transmissão de micro-organismos a partir de pacientes infectados ou colonizados para outros pacientes. Tanto para pacientes como para profissionais de saúde, visitantes, acompanhantes. E como é essa transmissão? Por meio do contato direto, tocando o paciente, estabelecendo a transmissão pessoa a pessoa, ou pelo contato indireto, ao tocar superfícies contaminadas próximos ao paciente, ou por meio de artigos e equipamentos que estejam contaminados. Exemplos de doenças que são transmitidas por contato: varicela, a famosa catapora, impetigo, a escabiose e a herpes zoster. Então, pacientes que estão suspeitos ou com diagnóstico, lembrando que à medida que a gente tem suspeita, não tem a confirmação do caso, daquele diagnóstico, mas que existe uma suspeita, já se deve ser implementado as medidas de precaução, seja ela por contato, por gotículas, por aerossóis. Nesse caso, pacientes com varicela, com impetigo, escabiose e herpes zoster, se a gente tem suspeita, já deve ser implementadas as medidas de precaução por contato. Então, segundo a Anvisa, o que é que faz parte das medidas de precauções por contato? Higienização das mãos sempre, o uso de aventais, luvas e, quando possível, o quarto privativo desses pacientes, o famoso isolamento por contato. Quando é que é indicado, esse isolamento, essas medidas de prevenção, de precauções por contato? Infecções ou colonização por micro-organismos multiresistentes, em caso de varicelas, infecções de pele e tecidos moles, com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimidos. Então, pessoal, usem luvas e avental durante toda a manipulação do paciente, de catéteres e sondas, no circuito de equipamentos ventilatórios e de outras superfícies próximas ao leito. Se eu vou ter contato com a cama, com a maca, com a mesa de cabeceira, a gente tem que estar utilizando luvas, ao ter contato com essas superfícies de contato próximo ao paciente, que elas provavelmente podem estar contaminadas com aquele micro-organismo que é transmitido mediante o contato. Coloque-os imediatamente antes do contato com o paciente, e as superfícies é para a gente colocar as luvas e o avental, e retire-os logo após o uso. Depois que a gente retira as luvas e o avental, o que é que a gente vai fazer? Higienização das mãos.
Então, quando não houver disponibilidade de um quarto privativo, de um isolamento, né, privativo para essa pessoa, a distância mínima entre 2 leitos deve ser de 1 metro. Assim, são as recomendações da Anvisa. Equipamentos como termômetros, esfigmomanômetro, estetoscópio devem ser exclusivos do paciente, né? Se possível, caso não tenha essa possibilidade, sempre está realizando a limpeza, a higienização, a asepsia desses equipamentos antes do uso com o paciente e após o uso. Uma coisa que é bem importante, quando se existe uma suspeita ou mesmo diagnóstico do paciente, né, contaminado por micro-organismo que é transmitido por contato, seja por gotículas ou aerossóis, que vai exigir essas medidas de precaução específicas, a identificação do isolamento, ela deve estar no prontuário, deve estar registrado no prontuário e no leito do paciente deve estar sinalizado quais são, né, as precauções necessárias, que o paciente encontra-se, por exemplo, em precauções de contato, para que isso fique sinalizado, para que os profissionais que vão ter contato com esse paciente já vejam isso, já observem e tomem as medidas necessárias. Então, quanto ao transporte de pacientes que exigem precauções de contato, como é que ele deve ocorrer? Então, antes de encaminhar o paciente, né, para fazer realização de um exame, se o paciente precisar sair do leito, deve ser avisado ao setor para onde ele vai, o setor de exames, por exemplo, sobre essas precauções de contato. Trata-se de um paciente que está em precauções de contato, está em isolamento de contato. Ao manipular o paciente durante a sua transferência da maca para a cadeira, né, da cama hospitalar para a maca, você deve calçar as luvas de procedimento e o avental, caso exista esse risco de contaminação mais próximo, mas sempre estar de luvas. Então, assim, eu sempre recomendo realmente estar com luvas e avental. O profissional do transporte, no caso, né, os maqueiros, devem desinfetar, devem fazer essa limpeza da cabeceira da cama, das laterais e do pés, né, da maca da cama, no caso, quando for na própria cama hospitalar, para que garantam a manipulação segura. O profissional deverá estar paramentado durante o transporte do paciente, que é isso, com as luvas, com o avental, e deverá aplicar as precauções padrão para que não ocorra a contaminação das superfícies. Como, por exemplo, a gente tem que estar cuidado, né? Eu toquei no paciente, tô tocando no paciente, tô tocando no leito em áreas que não foram limpas. Eu vou usar aquela mesma luva para carregar o paciente, depois vou tocar no botão do elevador, vou tocar nas superfícies, atender um telefonema durante esse transporte. Não, porque a gente vai estar contaminando outras áreas, a gente vai estar contribuindo para a disseminação desse micro-organismo. Então tem que ter todos os cuidados. Após o transporte, realizar a limpeza e a desinfecção da maca ou da cadeira de roda. Precauções por gotículas, gente. As precauções por gotículas, né? Estas precauções, elas visam prevenir a transmissão de micro-organismos por via respiratória por partículas maiores que 5 micras. São partículas maiores. Quando a gente espirra, que sai várias gotículas. Então, elas são partículas que elas vão ter um maior peso e vão cair nas superfícies. Elas não vão ficar dispersas no ar. Então, elas são transmitidas através de gotículas. Essas gotículas podem se depositar a curtas distâncias, elas alcançam de 1 metro a 1,5 metro. Então, exemplos de doenças transmitidas por gotículas: cachumba, influenza, rubéola e a famosa Covid-19, uma doença também transmitida por gotículas. Então, quais são as precauções, né? Em caso, precauções específicas para gotículas. Higienização das mãos, como sempre, vocês vão observar que a higienização das mãos ela vai estar durante todas, é uma técnica utilizada em todas as precauções. Utilização de máscara cirúrgica pelo profissional que vai ter contato com aquele paciente. Eu vou entrar no quarto, eu vou ter contato com a unidade do paciente, eu tenho que estar utilizando a máscara cirúrgica, essa máscara comum que a gente vê. E o próprio paciente, durante o transporte, ele deve estar também com a máscara cirúrgica. Precisei
O paciente precisou ser retirado da enfermaria onde ele estava, do isolamento onde ele estava, para realizar um exame. Então, esse paciente ele vai precisar estar utilizando a máscara cirúrgica. E, de preferência, ele está em um quarto privativo, um quarto somente para ele. Em alguns casos, são justificáveis a gente fazer as coortes, que a gente chama. Pacientes que estão infectados com o mesmo micro-organismo, eles podem ocupar o mesmo espaço. Então, o que é que se diz, né? A Anvisa diz que quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente deve ser internado com outros infectados do mesmo micro-organismo. A distância mínima entre os dois leitos deve ser de pelo menos 1 metro. E o transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário, ele deve usar máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto. Então, a gente já falou aqui, né, sobre as precauções, o que é que se deve fazer durante o transporte do paciente. E a nossa próxima precaução, precauções por aerossóis, né? Então, são medidas adotadas para pacientes com suspeita ou diagnóstico. Lembrem sempre, na suspeita a gente já implementa as medidas de precauções. Então, a por aerossol são medidas adotadas para pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção transmitida pela via aérea com partículas menores que 5 micras. O que são isso, professora? São partículas menores que as gotículas, então elas são tão leves que elas conseguem ficar flutuando no ar, elas ficam suspensas no ar. Deve-se utilizar para o cuidado deste paciente uma área física específica, adotada de sistema de ar com uso de filtro especial e pressão negativa quando esses recursos estiverem disponíveis. Então, quando a gente tem filtros de ar para utilização naquele quarto, no isolamento onde esse paciente está, sistema de pressão negativa para evitar que esse ar contaminado ele vá para as outras enfermarias, isso é aplicado. Exemplos de doenças que são transmitidas por aerossóis, né? Essas partículas tão leves que ficam suspensas no ar. Tuberculose pulmonar e laríngea, o sarampo e a varicela. A varicela ela tanto é transmitida pelos aerossóis como pelo contato. Então, em situações especiais, como a influenza A, H1N1, nos casos de procedimentos que geram aerossóis, como o ato de entubar, aspiração do paciente, se for preciso realizar uma nebulização, também é considerado que existe a liberação de aerossóis. Então, é implementado as medidas de precauções padrões para aerossóis. Então, quais são as principais medidas de precauções padrões para aerossóis? Precauções para aerossóis. Padrão não, desculpe. Precauções para aerossóis. Higienização das mãos, como sempre. A utilização da máscara para o profissional, ela não vai ser mais a utilização da máscara cirúrgica comum. Ela vai ser a utilização de uma máscara que ela é mais eficaz. É a utilização de uma máscara que ela tem um filtro que impede que essas partículas menores que 5 micras, elas ultrapassem a máscara, que são as famosas máscaras N95 ou PFF2. O profissional, quando ele vai manipular, quando ele vai prestar cuidado a um paciente que ele está com suspeita ou diagnóstico de doença de transmissão por aerossóis, ele deve estar utilizando a máscara N95. Já o paciente, durante o transporte, quando a gente precisa encaminhar ele para um exame ou encaminhar ele para outra unidade, ele vai estar usando a máscara cirúrgica para conter que ele esteja liberando os aerossóis. E também outra medida de precaução específica para os aerossóis é a utilização de um quarto privativo para esses pacientes. Então, higienização das mãos antes e após o contato com o paciente, use óculos, máscara cirúrgica ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções e descarte adequadamente os perfuros cortantes. Aqui são está dizendo, quer dizer, o que é que ele está dizendo aqui, né, Anvisa? Que a gente tem que utilizar com esses pacientes, assim como nos outros também, as medidas de precaução padrão e mais as medidas específicas para o caso dos pacientes. Então, as medidas de precaução padrão, elas não estão isentas para as demais precauções, não. A gente vai acrescentar, na verdade.
Então mantenha a porta do quarto sempre fechada e coloque a máscara antes de entrar no quarto. No caso do profissional, a máscara N95, né, ou a PFF2. Quando não houver disponibilidade de um quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros pacientes com infecção do mesmo micro-organismo. Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com pacientes com tuberculose. Isso aí é uma exceção. Então, esses pacientes que já são comprovados uma resistência ao tratamento de tuberculose, eles não podem estar compartilhando do mesmo ambiente, mesmo com outros pacientes que sejam diagnosticados com tuberculose. O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário, o paciente deverá usar máscara cirúrgica durante toda a permanência fora do quarto. E o profissional de saúde, o profissional que está realizando o transporte, utilizar a máscara N95. Então, aqui a gente fala, né, o transporte do paciente, né, por exemplo, a realização de um exame. Antes de encaminhar o paciente, avisar o setor sempre da realização do exame sobre as precauções para aerossóis, né? Aquele paciente ele está em isolamento para aerossol. O paciente deverá utilizar máscara cirúrgica durante o transporte e todo o período em que estiver fora do seu quarto. Então, gente, o que é que a gente percebe aqui, né, pra gente concluir? A gente viu que existem medidas de precauções padrão, que são aquelas medidas que são utilizadas para todos os pacientes quando são necessárias. Existem as medidas de precauções específicas, que são 3. As medidas de precaução por contato, medidas de precaução por gotículas e as medidas de precaução por aerossóis. Todas essas são medidas utilizadas nos princípios da biossegurança para impedir a contaminação paciente-paciente, paciente profissional de saúde, paciente visitantes, e assim garantir a biossegurança, a segurança da nossa vida. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco sobre os resíduos de serviços de saúde e sobre o reprocessamento de materiais nos serviços de saúde, que também fazem parte das medidas de biossegurança. Um grande abraço e tchau, tchau!